Ai, ai. Alô, galera, entrando ao vivo aqui, aonde? No Instagram, é claro, na Jornada do Equilíbrio. Nosso quinto dia que nós vamos falar sobre intelecto e espiritualidade. Isso daí, essas bênçãos muito legais. Olá, Pamela, olá, Maurício. Olá, Kátia, minha esposa linda, Maurício Arrajiminamba. Que legal. Ô, vocês só os fortes na sexta-feira aqui. Isso que eu faço, sabe o quê? Eu honro vocês e eu vou entregar o conteúdo para vocês e para esses que vêm vindo, tá bom? Vocês três que estão aí, vou aproveitar, vocês três que estão aí, Larissa acabou de chegar, Wagner acabou de chegar, pega o aviãozinho, vou dar receita. Opa, Sayuri acabou de entrar, minha irmã, a Célia, poxa, felicidade, a Célia tava um pouco distante aí, vamos lá, vamos chegar junto com a gente, né? Come miojo, fica à vontade, come miojo, toma água, né? Chupa a cana e assobia, mas fica aí, mantém no equilíbrio e não sai daqui. Fica aí e manda aviãozinho pra galera. Manda aviãozinho pros seus parceiros. Eu vou fazer isso aí já, quer ver? Vamos fazer assim como eu vou fazer, faz assim você também. Manda pra galera aí. Manda pra pelo menos uns 5, 6, quantos vocês puderem, 6, 7, 10, pra todos. Manda pra galera aí, manda pra galera que isso é muito importante. Sabe por quê? Porque todos merecem estar no equilíbrio e buscar o equilíbrio assim como você também, tá? Então manda pro pessoal, vai lá e envia o aviãozinho pra galera, aperta o botãozinho do coração, faz o que precisa ser feito para fazer o resultado na vida das pessoas. Nossa, apareceu mais gente aqui, não sei o que aconteceu. O Instagram agora ofereceu mais de 1 hora pra gente e eu vou ultrapassar isso aí. Por quê? Porque se eles me deram um espaço maior para estar equilíbrio, eu vou dar a intensidade real do meu equilíbrio para mais. E tá tudo certo, eu não vou intencionar mais, nem vou tensionar menos. Eu vou tensionar aquilo que é para ser. Maravilha. Nossa, como tá legal aqui, eu posso mandar para todos aqui? Que joia. Vou mandar, ó, tô mandando. Tá lá, concluído e enviado pra galera. Show de bola. Maravilha? Isso! Não, pra cima, Maurício. Vamos mandar pra cima. Mas hoje deu certo. Maravilha. Problemas são as aulas. Quinta-feira são os dias. Também vai. Mas não se preocupa não, sabe por quê? Porque a jornada de equilíbrio ela vai até o dia 30. E para aqueles que perderam alguma coisa, eu vou falar assim, que perderam alguma aula, não perderam coisas, se perderam alguns valores. Vai lá no meu Instagram, que tá, quer dizer, vai aí no Instagram e assiste as aulas, poxa. Então lá tá todas bem bonitinho, tá tudo lá colocado, assiste, dá o teu depoimento e espero que você esteja aí com a gente. Fechou? Então vamos lá. Para quem não me conhece, que tá aí no primeiro dia, eu sou o professor Fábio Sato, eu sou um professor do nível universitário, né? Há 16 anos já eu sou professor do curso de administração e venho desenvolvendo essas ideias, essa ideia do equilíbrio desde 2016, quando a minha esposa começou a buscar o autoconhecimento, a inteligência emocional como ferramenta, e a gente vem evoluindo e eu quero fazer uma entrega fabulosa para todo mundo que estiver junto comigo nessa caminhada, beleza? Convido você e volto a dizer, convida a galera, manda aviãozinho para esses que também mereciam estar aqui, porque você pode estar equilibrando você mesmo fazendo algo por alguém, beleza? Vai lá. Então eu sou o professor Fábio Sato, eu já tive experiências de morar no Japão e nos Estados Unidos. Eu também já fui, não é o que já fui, é o que eu sou. Eu sou a pessoa que deu o resultado, que é o resultado de quem morou no Japão, de quem morou nos Estados Unidos, que foi a capitão da equipe de handebol juvenil que representou o Brasil no ano de 92. Eu sou a pessoa que fez pós-graduações e isso daí também hoje em dia não é que tenha tanto valor, precisa ter, mas o meu aprendizado é aquilo que eu vou entregar para vocês, que é o quê? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, quer dizer que os limites ou os extremos, eles são prejudiciais. E eu vou falar que o desequilíbrio também, ele pode ser uma mola propulsora para tudo isso, tá bom? O desequilíbrio não é tão ruim, o desequilíbrio ele mostra para você a consciência que você permanece, tá bom? Isso que eu vou entregar está relacionado a todas as minhas experiências de vida que vai ser colocadas nessa ideia de equilíbrio. E eu vou contar para vocês o que é esse equilíbrio. É uma nova forma de enxergar, é um novo equilíbrio. Parte do princípio que você tem os seus objetivos, e esses objetivos não são objetivos simples, são objetivos fabulosos.
Esses objetivos fabulosos são aqueles que têm odor de flores, são aqueles objetivos que têm cores mais tenuantes, são aqueles objetivos que fazem realmente ter mais brilho na tua vida sempre que você começa a chegar mais perto deles e conquista eles, né? E aí satisfação ou insatisfação está à medida que você está aí. Equilíbrio constante, a busca constante do equilíbrio num lapso de tempo para atingir os seus objetivos mais fabulosos. Esse é o novo equilíbrio, beleza? Né? Para quem já esteve aqui comigo, eu falei várias vezes, mas é importante alimentar isso, porque você tem que saber que até o final dessa jornada, até o dia 30, tudo que eu vou entregar para vocês vai chegar em alguns pontos que talvez sejam primordiais para você seguir em equilíbrio daqui para frente na tua vida. E um deles, primeiro, tomar consciência em relação de quem você é junto com os seus objetivos. Essa relação, você mesmo e os seus resultados. Tomar consciência disso. Gerar foco, manter-se dentro do equilíbrio para atingir os seus objetivos mais fabulosos dentro de um lapso de tempo, através da busca constante do equilíbrio. Você vai entender que quais são os fatores ou quais ambientes, quais são as coisas que te desequilibram a todo instante. Você vai compreender a faixa de equilíbrio, que não é uma linha reta, é uma faixa de oscilação aceitável com a intensidade para mais ou para menos, que realmente está equilibrado para você chegar nos teus objetivos fabulosos, né? E vai organizar o seu equilíbrio de acordo com os seus objetivos. E eu vou repetir incansavelmente que todos nós precisamos ter objetivos, e quanto mais ousados, mais fabulosos, mais você vai ser desafiado a estar equilibrado para chegar neles, dentro de um lapso de tempo. E o que eu vou falar hoje é extraordinário, é além daquilo que você espera, é fabuloso. Ele tem luzes, tem odores, tem aromas muito melhores, tá bom? Eu vou também dar um resumo do que quem não esteve nos primeiros dias, o que a gente falou, o que a gente conceituou, o que a gente deu a possibilidade de você experienciar. A verdade sobre o equilíbrio, que é diferente daquilo que você vinha acreditando que era, e o equilíbrio é realmente todo esse patamar que eu venho falando para você. Também vou falar, você entendeu o que é o lapso de tempo, os objetivos, o que são realmente objetivos fabulosos, a busca do equilíbrio constante. O que é equilíbrio constante? Não é ficar parado no lugar e sim oscilando, entendendo que movimento é vida. Se você vive em constante movimento, em busca do teu equilíbrio, você está vivendo. Se está parado, você está parado no tempo. Indicadores, a gente falou sobre os indicadores. Hoje, em específico, nós vamos falar sobre o intelecto e a parte espiritual, espiritualidade, mais para ser mais claro. Falamos também de ter consciência para o equilíbrio. Falamos da satisfação do indicador, como é que não vou perder muito tempo, só vou refrisar, tá bom? Porque o que eu tenho para entregar para vocês é abençoado e vai ser feroz. Falava minha mãe, vai ser feroz isso. Satisfação como indicador de equilíbrio. Desequilíbrio não é tão ruim assim. A faixa de equilíbrio, entendimento dos objetivos realmente fabulosos. Indicador de equilíbrio, comunicações do vencer e convencer. Indicadores da tua identidade e as variáveis de todos esses valores, tá bom? A aula está começando agora. Tá? Não que você não tenha conteúdo do que eu já entreguei, mas começando agora, sobre o item que a gente vai estar falando, tá? O que eu vou entregar para vocês hoje? Eu vou tentar entregar pausadamente. Por quê? Porque eu estou com uma ansiedade de entregar, e a quantidade e o volume de tudo isso daí talvez me coloca em desequilíbrio. Então eu vou respirar, eu vou parar, eu vou pensar, eu vou parar e vou respirar e vou pensar. Isso é um exercício para manter equilíbrio. Já anotem, né? A respiração é quando você está muito afoito, falta oxigenação no cérebro. Quando você está ansioso, falta oxigenação no cérebro. Então para, respira e pensa. Já está aí uma ferramenta fabulosa para você falar. A respiração. Tem uma coisa que é muito interessante. A respiração é a única coisa, é uma das únicas coisas que nunca vão te abandonar enquanto você estiver vivo. Isso é equilíbrio. Você entender que a respiração é importante. Mas bora lá, né? Sobre o intelectual e sobre a espiritualidade, se houver tempo. Vamos lá, a minha intenção é entregar tudo isso. Bora lá. Relação do nível de conhecimento e profundidade sobre o assunto que você tem para ter objetivos e atingidos de maneira fabulosa. Informação a nível do solo, quanto mais profundidade tem informação. Relação do intelecto e a espiritualidade.
variáveis do indicador intelecto. Sobre a espiritualidade, se der tempo, o que é espiritualidade realmente? Não tem nada a ver com o que a gente fala com esoterismo, com astrologia, com religiosidade. Não tem nada a ver espiritualidade com relação a isso. Isso vocês vão entender. Nós vamos falar sobre auto-amor, 3 tipos de amor e as variáveis da espiritualidade. Beleza? Começando a aula então. O intelecto não tem nada a ver com aquela pessoa que é excêntrica. Quando a gente fala assim intelectual, não é quando você, aquela pessoa é intelectual. O intelectual é que faz, não é que confabula, que tem pensamentos todos excêntricos, não é. A parte de intelecto não é as pessoas que têm poses e caras e são refinadas porque ele é intelectual, porque ele confabula, porque ele filosofa. Não é isso que eu estou falando. Esse indicador que fala do intelecto é realmente a concepção de você conseguir olhar para dentro de você e enxergar que você é diferencial dos outros. Não é ficar vendo os outros que você vê ao teu redor como pessoas intelectuais porque eles leram 432 livros nos últimos 5 anos. Não é exatamente isso. O que eu estou falando é que você tem a percepção das pessoas que são intelectuais porque elas filosofam, mas é porque você não olhou para você, porque você também tem essa capacidade. Porém, a ideia de quanto de informação que você tem de dentro de você, quanto de conhecimento que você tem. Na maior parte das vezes, as pessoas, como todo mundo, elas têm sempre o hábito de começar a ficar se comparando com alguém. Primeira coisa, se você tem o hábito de comparar com alguém alguma coisa, é porque você não está olhando para aquilo que você tem dentro de você. O quanto de conhecimento, informação, relação de informações, a capacidade de você gerar imagens para você poder decidir de uma maneira mais concreta. É nessa linha que eu quero que você me acompanhe para entender esse indicador da nossa faixa de equilíbrio que chama-se intelecto, tá bom? Sempre que eu tive na minha vida uma necessidade de decidir algo, é assim, muito importante, teve 2 situações que eu percebi, e talvez você possa ver alguma situação que você também é, tá bom? Eu sempre tive na minha vida situações de decisão, todos nós. Só para vocês terem uma ideia, estudos científicos comprovam que nós temos em média 800 decisões por dia. Só que essas decisões, elas devem ser tomadas, essas decisões são tomadas de uma maneira muito inconsciente. Muito mais do lado cognitivo, isso é bom, isso é ruim, mas não tem um pouco do lado emocional associado. Então esse intelecto é realmente utilizar os 2 lados do cérebro, como o emocional e o racional, o cognitivo, que se fala, os 2 lados do cérebro, só que com um nível de informação alto. Por quê? Se eu estou numa situação de decidir qualquer coisa, poxa, eu vou decidir se eu caso ou compro uma bicicleta, eu vou decidir se eu vou trocar de trabalho, eu vou decidir se eu vou abrir meu crediário, se eu vou comprar meu carro à vista, se eu vou fazer um investimento. Isso tudo vai depender, de uma maneira, para você estar equilibrado, vai depender do número de informação que você tem. E eu sempre tive, todo mundo, assim como todo mundo tem decisões de tomar, e nós tomamos decisões inconscientes cerca de 800 por dia. Aí eu pergunto quantas dessas são conscientes e quantas dessas decisões conscientes estão embasadas com uma quantidade de informação para você diminuir a tua, para você aumentar a tua assertividade. Eu falo que sempre eu me parei para decidir e eu percebi algumas situações do tipo assim, eu acho que eu sei bastante, ou acho que eu sei quase tudo sobre isso, que é uma questão de prepotência, arrogância, porque a gente nunca sabe 100% sobre um assunto, a gente pode saber muito, mas 100% é uma falsa modéstia, né? É uma arrogância total. Ou outra situação é que talvez eu me vinha com uma sinuca de bico e não sabia nem para que lado correr, eu não sabia se decidia se sim, se não e assim por diante. Eu não conseguia refletir no meu intelecto as informações que eu tinha, porque talvez essas informações fossem de uma maneira rasa. Quer ver? Eu estou olhando aqui, não estou justificando, mas é que eu quero seguir o roteiro justamente para completar as ideias para vocês. Tudo bem? E essas decisões eu não sabia para onde correr. Sabe, muito possivelmente, é por não ter o número de informações. Quando eu saía correndo, ou até mesmo quando eu me achava que sabia demais, as decisões elas tinham um índice de erro muito grande. Ou eu ficava insatisfeito, ou eu ficava com aquela sensação assim que tinha que ser diferente. Mas é porque, na verdade, faltava informação ou conhecimento sobre alguma coisa.
Quantas das vezes a gente vai comprar alguma coisa, algum bem, e a gente não sabe a funcionalidade, e compra mais do que precisa ou compra menos do que ele era para fazer? Eu estou falando porque o equilíbrio da vida não é só apenas essa ideia de comprar, mas no relacionamento, quanto você estudou o ser humano para você ter resultados na tua vida, nos teus negócios. E esse nível de informação, ou você está raso, ou você pode estar achando que está cheio, e quando você olha realmente, você está vazio, ou praticamente num nível muito baixo, tá? Então, essa ideia de ter mais conhecimento é realmente você se embasar com um número de informações maior para você tomar uma decisão. Você diminui a tua margem de erro, aumentando a possibilidade de você acertar. Eu não estou falando que a gente acerta ou erra, mas a gente entende que o ser humano ele é passível de erro, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, nós não somos Deus. E se buscar a perfeição, querer acertar tudo, que eu sei tudo, eu estou querendo me igualar a Ele. Então, vamos falar o seguinte, vamos descer um pouquinho desse pedestral e saber que a gente é um vaso, um copo que precisa ser colocado um número de informações. E aí, para isso, eu preciso ter equilíbrio. Eu tenho consciência, eu vou equilibrar tudo isso aí. Maravilha? Pessoal, para quem tiver dúvida, vai clicando aí, coloca a dúvida, coloca a pergunta na caixinha e manda aviãozinho para a galera, convida. Eu não tenho vergonha, sou humilde o suficiente em pedir. Manda para a galera, para eles estarem aí, eles precisavam estar recebendo essa informação também sobre a parte do intelecto, tá bom? Então, e quando esses resultados que a gente tem através das decisões, achando que sabe muito, ou achando que sabe pouco, ou ficar perdido do negócio, na maior parte das vezes você teve resultados catastróficos. Catastróficos. Aê, boa. Né? E seja bem, eu estou desequilibrado, eu assumo que estou errado e está tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos corrigir quando precisar ser corrigido. Se permitir, isso daí é se conhecer. Em usar o teu intelecto, saber que você não está tão certo, mas não está tão errado. Mas bora para frente, tá bom? Vamos seguir. Vamos seguir. E quando eu tive esses resultados catastróficos, o que aconteceu? Acabei fazendo perguntas para mim mesmo. Né? E depois que teve o resultado, eu vi todo o que deu ali naquele ambiente, tipo, fui comprar alguma coisa e comprei errado, ou fui fazer uma surpresa de amor e não acertei o gosto, né? Fui fazer o café da manhã para a esposa e lá ela era alérgica à lactose, tem intolerância à lactose. Estou falando alguma coisa assim, se pode errar porque faltou informação sobre as coisas para você decidir. E daí, depois que está tudo, né, um caos ou alguma coisa errada, você começa a enxergar, porque esse caos gerou, né, esses erros geraram alguma coisa que você refletiu, ou seja, você teve informação, você aumentou o teu intelecto com o aprendizado. E automaticamente, quando você vê tudo aquilo, você fala assim, nossa, estava tão fácil de acertar. Como é que eu não pensei nisso antes? Como que eu pude deixar isso acontecer? Porque estava todo na minha mão. Puxa vida, eu queria entregar uma coisa com vocês e agora que eu percebi que eu estou falando rápido demais. O que eu estou falando? Se eu quero ter objetivos e eu estou entendendo que eu preciso no meu intelecto, posso ter informação suficiente e eu não sei até utilizá-las de uma maneira mais compassada com que eu ceda, eu externalize esse conhecimento, talvez eu esteja metendo os pés pelas mãos no sentido de quem está me ouvindo está pensando do que ele está falando. Então eu vou parar, vou respirar novamente e vou corrigir. E vou mudar a rota. Mudar a rota não, da onde eu estou eu vou redirecionar essa rota para poder fazer a entrega. Ou seja, é o equilíbrio do meu intelecto. Senão acaba atropelando e assim por diante. E às vezes na decisão é assim. Às vezes eu tenho informação demais, acho que estou demais e acho que estou certo. E o mundo ao redor tem uma ou duas informações que te quebram. Tipo, você já ouviu o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Não. E eu? Você já viu? Não, não vi. Pois então, já aconteceu aquilo outro. Daí okay, tem uma informação. Daí antes que você vá buscar aquela informação, a ideia de... Viu, você já viu que Estados Unidos? Não, já não aconteceu mais nos Estados Unidos, aconteceu na China. O que acontece? É que porque o teu intelecto está falho naquele objetivo de saber uma informação por si só. Para pensar. Tá? Por mais que você se crucifique com esses resultados, que você vem tendo, que talvez sejam catastróficos, tá? Eu quero que você fique tranquilo. Você fique tranquilo, que você fique em paz, porque até os erros catastróficos fazem parte da construção do eu real. Ah, mas eu preciso... Não se chicoteia. Sabe por quê?
você nunca teve um manual de instruções para saber como é que se devia fazer. Nem como você poderia, em hipóteses ou possibilidades, estar se desenvolvendo. Então, quando você erra, automaticamente você faz o quê? Você aprende. E esse aprendizado faz com que você, se for de uma maneira inteligente, aprenda. Tudo que acontece no seu ambiente, desde que você nasceu, suas experiências, tudo é quem formou você. Só que tem uma coisa, se você parar, olhar, ver que você está com o teu intelecto raso, você pode respirar e começar tudo de novo. Ou começar de um ponto de largada onde você está. Tá fazendo sentido para vocês? Clica no coraçãozinho, manda aviãozinho para a galera, tá? Deixa seu comentário, isso é muito bom, tá? Deixa eu ver quem está aqui. Opa, tá aqui quem era para estar, isso aí, tá bom? Quando que a gente pega gosto por alguma coisa? Quando a gente entende. Tipo, eu tenho alguma habilidade que está encolhida e eu não experienciei? Tem. Tipo, eu já pintei pratos de porcelana? Não. Mas será que eu não tenho essa habilidade e automaticamente eu tenho conhecimento como manuseá-lo e eu aprendo? O aprendizado está relacionado ao intelecto, que quanto mais informações eu tiver sobre mais assuntos, mais possivelmente eu possa estar interagindo esses conhecimentos e eu possa ter novas ideias. Eu citei até um exemplo hoje à tarde, quando eu estava fazendo esse material, sobre o sorvete no Japão. É meio que lógico, alguns de vocês conheçam, mas vocês sabiam que no Japão tem sorvete frito? Mas como assim? Sorvete frito? São duas partes de conhecimento ou informações que tem na culinária que dá para ser feito. É uma massa congelada com o sorvete dentro e por fora ele vem crocante, colocado e frito, ou seja, são dois processos, processo de fritura e processo de congelamento. Se eu não souber o processo de congelamento e se eu não souber o processo de fritura, eu não poderia associar os dois e fazer um produto diferente. Veja, o nível de informação, que conhecimento sobre algo mais profundamente pode te dar o que? Novas ideias, crescimento humano, autoconhecimento que você pode. Tá? E isso o que acontece? Na maior parte das vezes essas informações vêm de certas maneiras, né? Seja por meio tecnológico, seja para as pessoas que você convive, seja pelas notícias da televisão, da TV, seja por rádio, seja um meio, as informações vindo, seja por um curso que você foi buscar, foi uma atualização de inteligência pessoal, emocional, espiritual que você fez, foi um processo de desenvolvimento pessoal que você teve e fez. Isso aí tudo criou o quê? Uma forma de pensar diferente com um número de informações que eles se interagem. Eu vou falar um exemplo bem clássico. Há tempos atrás, mais ou menos quando eu tinha uns 18 anos, aqui em Ponta Grossa tinha 1 ou 2 restaurantes japoneses e as outras cidades não tinham. Hoje é praticamente impossível ver um lugar, uma cidade que não tenha um restaurante com comida japonesa. Mas eu não estou falando só comida japonesa, os pratos quentes, eu estou falando sushi. Puxa, tem uns outros nomes, sushi, tem outro cone lá, que não vou lembrar agora, mas enfim, putz, é um pecado, mas eu não vou me crucificar, eu não lembro e está tudo certo. E eu falo para vocês, será que eu já nasci comendo sashimi, sushi e assim por diante? Ah não, mas você é filho de japonês, tudo bem, mas eu moro no Brasil. Agora, poderia ser interessante você falar assim, o gosto que eu tenho por sushi foi criado no Japão, porque eu nasci comendo peixe cru, então quer dizer, pelas experiências e conhecimentos do que tem variedades de peixe, eu sempre comi peixe cru. Agora eu fui comer o primeiro peixe cru, né? Primeiro sashimi, aqui no Brasil com quantos anos? Lá por volta dos 18. E tem, lembrei o nome, é temaki, né? O temaki hoje está na moda, que vem o peixinho dentro, arroz, a alga enrolada, coisa e tal. Mas quando é que se criou o gosto? Quando você começou a saborear na primeira vez que você comeu peixe cru, eu posso ter certeza para você que sentiu um estranhamento disso aí. Sabe por quê? Porque você não tem informação suficiente daquilo lá. A primeira informação que a gente tem, que é rasa sobre o sushi, é peixe cru. Peixe cru. Pô, como comer peixe cru? Não, Deus o livre. E hoje, em todas as cidades, uma grande maior parte das cidades, tem pelo menos um restaurante de sushi, as pequenas eu estou falando. E nos grandes centros é como se fosse o rodízio completo. Sushi tem
torto direito, como fala, né? Então, e outro exemplo de informação que a gente está cheio, né, assoberbado de tanta informação, é quando eu fui morar no Japão. Pra vocês terem ideia, quando eu fui morar no Japão, eu fui trabalhar lá, fui como Dekaseki, eu só fui para lá, para a empresa que foi mais rápido de eu ir, porque eles acreditavam que todo brasileiro joga futebol bem. Eu sou um pé duro no futebol. Mas jogar no Japão futebol é porque eles têm uma concepção que o brasileiro... Você veja bem, o nível de informação que eles tinham aqui do Brasil. Ah, quem nasce no Brasil sabe jogar futebol. Por quê? Porque o Brasil tem história no futebol, que tem isso, que tem aquilo, e o que acontece? Eles têm uma concepção e informação rasa. O que eles fizeram? Contrataram eu para jogar no futebol, mas não sabia jogar direito. Sabia chutar uma bola, brincar na rua, assim por diante, mas não era um jogador. Mas daí eu fui jogar e acabei ficando... Quer dizer, fui para jogar meio período e trabalhar meio período. Acabei só trabalhando. Não é ruim, muito experiente. Me trouxe toda essa experiência a trazer de forma equilibrada um conhecimento para poder estar te ensinando e te entregando um exemplo como esse. É legal. Isso é intelecto. A soma de tudo aquilo que você aprendeu na tua vida, você realmente utilizar. Eu posso ter muita experiência e não utilizar nada. É a mesma coisa ter um saco cheio e não dá para ninguém estragar o que tem dentro. Daí eu não uso. Passa-se o tempo e assim por diante. Para pensar nisso daí, tá? Então todas as experiências, você se permitir experienciar, faz parte do teu crescimento intelecto. Ou seja, das conexões que a gente tem aí de uma maneira neural, tá? Por isso, para quem não come comida japonesa, experimente, pelo menos para ter experiência e poder falar para o pessoal o que é bom, o que é ruim, né? Uma coisa, né? Nível de informação que você tem sobre sushi. Aqui nós no Brasil a gente come com muito shoyu. Lá é só uma pontinha. E o wasabi, que é a semente pura, né? Bem ralada assim, bem pequenininho. Um pouquinho dentro do sushi já. E a gente faz o quê? Não come sushi. Quer ver uma outra? Agora eu lembrei, já que a gente tá nessa comida, tem um sobrinho meu, a gente foi num restaurante a gente foi comer o sashimi, o sushi lá. E tinha uma bolinha de wasabi, assim, no canto. E ele não sabia o que era, mas ele queria comer aquilo, que era bonito, ele tinha uma certa idade. E eu tenho até dó de falar para ele isso hoje. E às vezes eu tiro um sarrinho também. Porque eu falei assim, por favor, não pega essa bolinha verde, porque só tem uma. Olha o tamanho. Quando você não sabe, tem informação rasa, que você não tem conhecimento sobre isso, olha o que aconteceu. Ele foi lá e catou aquela bolinha e colocou na boca, porque só tinha uma, eu vou pegar antes que acabe. Pegou aquilo lá e colocou na boca. Imagina o que aconteceu, né? Ficou com o wasabi fritando, mas não pôde fazer, ele tinha 10 anos. Né? Quero mandar um abraço para ele aí, não vou falar os nomes, tá? Mas tá lá, beleza? Exemplo do que você não sabe e as coisas que você decide fazer podem dar resultados catastróficos. Fica no sentido, né? O Maurício estava falando ali, né? O exemplo que a gente tem sobre conhecimento que pode superar até os demais é o melhor sushi man no Brasil é baiano. E o holandês chinês fazendo comida japonesa para brasileiro comer. Né? Os holandeses, os chineses fazendo comida japonesa e a gente... Quanto que a gente tem? Como é que é a receita do yakisoba? Eu estou falando de comida japonesa porque eu vivo e eu tenho certeza de tudo isso que eu estou falando, isso todo mundo está muito perto de vocês. Tá? Né? E as informações que a gente tem é dessa maneira. Precisa ter informação, precisa ter experiência sobre isso. E tá tudo certo você aprender mesmo com o erro. Não existem pessoas mais ou menos inteligentes, turma. Existem sim as pessoas que aprendem com os próprios erros, que são os inteligentes, e tem as pessoas inteligentes que, muito inteligentes, que aprendem com os erros dos outros. Agora, quando a gente for avaliar as pessoas inteligentes ou não inteligentes, o que a gente está mensurando de verdade, né? As pessoas mais ou menos inteligentes. O que diferencia é o número de informação, conhecimento, contextualização fala sobre um número maior de assuntos. Isso é intelecto. Ah, eu não vou ler revistas de carro porque eu não gosto de corrida, eu gosto de carro de passeio. Tudo bem, mas é uma outra variável, é uma outra variância que tem dentro do carro. Eu não gosto de ver revistas de pesca, eu gosto de ver só de revista de moda. Tudo bem, talvez você tenha um conhecimento apenas só num, isso daí está te limitando a não ter experiências a mais. Pensa nisso, tá bom? Então esses exemplos aqui estão fenomenais, né? Estão fabulosos, tá? Quando você perceber, quanto mais informação você tem sobre um certo assunto, mais fácil é
o entendimento sobre ele. Mais fácil é você variar a tua ideia sobre algo. Agora eu falo ter a sua opinião sobre aquilo. Quanto mais informação, mais profundidade. Tá? Tem um escritor chama Ram Charan, ele foi CEO da General Electric, ele falava assim, o nível de informação que precisamos ter para decisão dentro do negócio, dentro da vida, dentro de tudo, é uma informação a nível do solo, um nível de informação cada vez mais profunda. E se eu fico na superficialidade, eu tenho respostas superficiais, resultados superficiais, que talvez não venha convencer nem a você mesmo. Né? Pensa nisso. Né? Eu vou citar um exemplo como outro exemplo de informações superficiais. Vamos pescar? Vamos. O que a gente vai pescar? A gente vai pescar ali, aqui no riozinho que perto de casa. Tudo bem, o cara vai lá com o mulinete. O mulinete vai jogar a vara, a isca a uns 10 metros. E o riozinho, sei lá, deve ter é um ribeirão. Deve ter 2 a 3 metros de largura. E você vai pegar apenas lambarizas. E o cara levou uns anzóis enormes. O que faltou? Nível de informação. Você não sabe nada de pescaria, quer ir lá. Quantas vezes a gente vai e literalmente se mete em algum lugar achando que tem informação para dialogar, para falar e acaba saindo daquela rodinha de conversa como uma pessoa, não vou xingar, mas uma pessoa que não sabe do que está falando. Quantas vezes se sentiu dessa maneira? É porque faltou você pesquisar, faltou você estudar, faltou você se entender, você meditar, você se olhar para as suas dificuldades e aceitar elas. Você, quais são os livros que você leu? Muitos dos meus alunos eu instigo a falar assim, viu, quantos livros vocês leram esse semestre? Ah, professor, mas esse semestre está atípico? Ótimo, mais tempo para você ler. Não, professor, mas veja bem, tudo isso que eu estou falando nesse discurso vai te limitar a aumentar o teu intelecto. Vou fazer um curso novo, vou esperar depois que passar tudo isso. E 1 ano já se passou. Fevereiro, agora há pouco, tinha começado tudo isso. E agora já estamos em outubro, novembro. Quem ficar parado, não crescendo o seu intelecto, vai virar bolsa. Jacaré que fica parado vira bolsa. Pensa sinceramente, fala com verdade para você mesmo. O quanto que o meu intelecto vem dando os resultados, isso daí em todos os papéis, é o que eu falei ontem, né? Enquanto o meu intelecto for raso, o que eu vou passar do meu papel como filho, como funcionário, como empreendedor, como executivo, como marido, como filho, como pai, como amigo, como colega de trabalho? Não adianta ir pescar com varinha, que não serve para o peixe que tem naquele rio. Busca informação. Eu não estou falando que você tem que ter, para você começar a fazer qualquer coisa na tua vida, não é essa questão de que você precisa começar sabendo tudo. O importante é saber um índice equilibrado do teu intelecto, senão você vai ficar um peixe fora d'água, onde você vai estar aplicando tua energia nessa. O que eu quero dizer é que ter a maior compreensão de si mesmo é você saber o que você é realmente no seu interior. Mas poderá ter sentimentos de si mesmo, e quanto mais profundo for, mais possivelmente você vai ter decisões acertadas. Mais você se autoconhecer, mais você se aceitar, mais você se ama. Agora eu vou falar pesado. Quanto mais eu me procuro entender quem eu sou, de que maneira que eu ajo, o quanto que eu preciso de informação sobre as minhas decisões para ser tomadas, mais eu olho para mim, eu olho com amor, eu olho com carinho, eu olho com atenção. E eu vou falar fortemente. Se Deus é amor, e você tem amor por você mesmo, quanto de Deus você tem dentro de você? Sabe por quê? Porque agora eu estou falando de espiritualidade, não estou falando de religião, não estou falando de esoterismo, não estou falando de astrologia, não estou falando de nada disso. Pensa, se o Deus que é o Deus de todos, ele é o amor, quanto que e você tem amor por si mesmo, quanto que você tem de Deus no teu coração? Isso chama-se auto-amor, que está relacionado diretamente do intelecto, do conhecimento, do nível de informação que você tem de você com você,
para você poder saber o quanto que eu tenho dentro do meu coração. Porque eu vou falar para vocês, se tiver aqui e você souber de maneira equilibrada tudo isso que está acontecendo, externalização dá tudo aquilo que você sabe de você e você começa a ser verdadeiro com você mesmo e automaticamente você tem mais amor. Pesado agora, né? Quem gostou diz amém. Por favor, clica no aviãozinho, põe no coraçãozinho aí, manda pra galera e assim a gente segue, tá bom? Intelecto está relacionado ao número de temas, de assuntos, de informação que uma pessoa tem dentro das suas memórias, carregadas desde quando ela nasceu. Se são memórias boas e ruins, conhecimentos bons ou ruins, o intelecto vai associar e entender e discernir, separar aquilo que não vai realmente te trazer algo bom ou realmente não vai trazer algo de bem. E como você tem um alto amor, você tem Deus dentro de você, você se conhece, você aumentou teu intelecto, conhece e busca realmente o equilíbrio, por isso que você tem que estar comigo na jornada do equilíbrio até o dia 30, na próxima sexta-feira, na outra que a gente vai terminar, e tem tempo suficiente para você entender tudo isso do equilíbrio. E até lá eu vou falar para vocês, vocês vão ter transformação, e a transformação é você ter foco e você entender seus objetivos com relação a você mesmo, entender você mesmo com os resultados que você tem e com os resultados fabulosos que você ainda vai vir a ter. Tá bom? Realmente, qualificar o que é esse intelecto? É realmente qualificar o quanto você sabe sobre o maior número de assuntos. Quantas vezes a gente quer fazer um social, né? E social faz parte, porque as pessoas com quem eu convivo, eu sou a média. Dependendo, eu quero ter aprendizado, eu chego nas pessoas que sabem um pouco mais que eu, e eu fico só ouvindo, e quando eu abro a boca, eu falo uma asneira. Sem conhecer, sem analisar o ambiente, por falta de informação. E quando você começa a socializar essas informações, você se externaliza e troca ideias, você começa a formar algumas coisas algumas ideias que vão fazer você com que resolva de uma forma diferente do que você estava tendo dificuldade. Por exemplo, você está aqui agora buscando esse nível de informação, é um nível mais profundo que você ainda não pensou, que você está se permitindo, você está equilibrando, está aumentando o nível de equilíbrio, está buscando constantemente o equilíbrio do teu intelecto, de você para você mesmo, entendendo, e muito possivelmente você vai tomar decisões porque você começou a pensar com um número de informações sobre você mesmo muito mais aprofundadas. Por isso que eu gosto de validar. Parabéns porque você está aqui buscando o seu equilíbrio. Isso faz total diferença na vida das pessoas. Isso poderia estar fazendo por as pessoas que são na família, poderia estar acontecendo com as pessoas que são meus colegas de trabalho, poderia estar sendo feito com os meus vizinhos, mas eles não estão aqui. Compartilha, porque eles também, não é questão de merecimento, mas eles tinham o dever de pelo menos saber e poder entender que eles estão desequilibrados no intelecto, que não tem essa informação que vocês estão recebendo. Não estou falando que a gente tem que ser a média ou mais ou menos que eles. Vocês estão aqui e você pode fazer por outro aquilo que eu estou fazendo por vocês. Entregando um conteúdo de valor para o resto da vida. E se aplicar, não adianta, né? E até o final você vai ver que não adianta a gente ter e saber todo esse conhecimento e não pôr em prática. Então, quer dizer, tem muita gente que tem muita teoria, muito conhecimento, mas não põe nada em prática. Vamos pegar o Albert Einstein, Thomas Edison. Talvez eles tinham um nível de conhecimento que eles associavam todos os possíveis conhecimentos que eles tinham da época e eles colocavam na prática. E daí, reconhecido mundialmente, historicamente, fabulosamente. Mas você está precisando ter esse equilíbrio também. Porque você também pode, você não é diferente deles. Você é ser humano, imagem e semelhança do Pai. Tá bom? Na Constituição Civil, vou citar mais um exemplo. Na Constituição Civil existem
os profissionais, existe o arquiteto, existe o engenheiro, existe o mestre de obras, existe o servente, existe o pedreiro, existe o eletricista, existe o pintor. E tudo isso é um nível de conhecimento. Aí eu falo assim, que vem ao nível de conhecimento e se põe a gente bem raso. Às vezes, um mestre de obra, sem ter feito conhecimento, não ter feito curso de nível superior nenhum, ele, se der qualquer tipo puxa, não é mapa, agora me escapou, não é desenho, é croquis, planta baixa, o tipo de projeto entregar na mão dele, muito possivelmente o que ele faz? Ele lê de cabo a rabo, ele sabe centímetros, metros, ele sabe como é que colocar, ele sabe o que é fundação, ele sabe tudo. Aí se dá para o engenheiro que fez todo aquele projeto e pergunta para o engenheiro como é que faz para colocar isso de pé. Ele fala, não sei, eu só sei fazer desenho, nível de conhecimento. Eu não estou falando que o nível de conhecimento não é apenas o nível de conhecimento conceitual que está dentro, mas o nível prático. A prática e a teoria, elas devem andar juntas. E hoje, nos dias que a gente está, a velocidade que tem as coisas para a gente aumentar nosso intelecto, nos conhecer habilidades novas, assim por diante, ser multifuncionais, está muito fácil. Porque na minha época não tinha tutorial no YouTube para fazer alguma coisa, uma receita de bolo, ou construir um carrinho de rolimã, ou seja lá o que for. A gente tinha que saber. Esse intelecto a gente tinha que desenvolver meio que na marra. Hoje se tem informação para você aumentar o intelecto, mas daí acaba deixando olha o desequilíbrio, acaba deixando de pegar as informações para fazer de maneira correta. E eu vou falar, a diferença das pessoas é pessoas inteligentes e pessoas muito inteligentes. As pessoas muito inteligentes aprendem com os erros dos outros. E as pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros. Todos somos inteligentes. Agora, o que difere realmente dos muito inteligentes, dos pouco inteligentes, não é a inteligência, é o nível de informação. Eu poderia colocar assim, as pessoas que são mais informadas e as pessoas que são menos informadas. Não é um nível de inteligência. Porque no nível de inteligência, QI, né, coeficiente de inteligência, nós somos uma média. Ninguém tem uma coisa... Tipo, nasceu um Einstein, assim, é um em quantos milhões? Mas pode ter certeza. Por mais que tenha essa pessoa que tem uma capacidade, uma habilidade muito grande numa situação neural, o cérebro dele, você também pode desenvolver, porque se você fizer as mesmas coisas, ou ter os mesmos níveis de informação, a maneira de se agir e pensar ou fazer, você vai pelo menos ter resultados similares àquele lá. O exemplo da construção civil. A média do que você faz não é verdadeira. Você precisa saber o número de informações e cada vez que você vai tendo um número de informação maior, conhecimento sobre aquilo, você vai aplicando na tua prática e você vai saindo da média. De quem? Das outras pessoas. Por isso que se comparar com alguém, o nível de conhecimento talvez não seja a melhor. Tá? O que eu quero dizer para você é que você saiba muitas coisas, com a profundidade quanto melhor você puder, para você, quando chegar numa rodinha de bate-papo, alguém falar sobre algum assunto e você não ficar boiando. Não se limite a saber apenas aquilo que você quer saber. Se limite a receber informações ao máximo que seja relacionado ao teu objetivo. Qual é o teu maior objetivo? Por isso que eu vou repetir, qual é essa nova forma, de entender, um novo equilíbrio? É ter objetivos. E dentro de um lapso de tempo, você está equilibrado nos seus indicadores. Para que esse objetivo seja atingido da mais rápida maneira, sem gasto de energia excessivo ou não gastar energia aonde precisa ser utilizada. Não é nem gastar, é utilização. Pensa nisso. Tá bom? Quantas coisas novas você tem aprendido? Sinceramente, nessa última semana que passou, quanto você procurou coisas novas para fazer? Ah, eu quero plantar sementes de abóbora. Estou falando hipoteticamente. Mas tipo assim, quero plantar sementes de abóbora. Você tentou?
Mas eu nem sei se é época. Então vai buscar informação para plantar semente de abóbora, ou semente de melancia, ou semente de milho, o que, que é para fazer. Você tem que podar a árvore para fazer. Mas o que, que tem a ver? A minha vida não é isso. Minha vida não tem nada a ver com mexer na terra. Minha vida não tem nada a ver com cortar a árvore. Mas tem a ver com a fruta que você vai escolher no mercado. E se você tiver informação de como é que foi produzido, talvez você vai escolher a tua fruta melhor. Ah, então quer dizer que tudo que eu aprendi eu vou acabar utilizando? 100% de certeza. Se você não sabe, alguém vai saber por você. Daí se você não souber, você vai aceitar o que os outros te derem. Se você não buscar informação, buscar conhecimento, intelecto. Informação, intelecto. Informação. E às vezes a gente tem sentimentos, né? Eu prefiro não fazer, prefiro não experimentar, prefiro não sei o quê. Então não dá desculpa para você, então permanecer nos resultados que se tem. Para ter resultados fabulosos, você precisa ter equilíbrio no número de informação, conhecimento, se aprofundar cada vez mais. Tem uma frase que eu gosto muito. Você tem que pensar que você é um jovem aprendiz, mesmo com 80, 90 anos, porque a gente nunca está cheio. Nunca está cheio para aprender algo com alguém, seja quem for, num curso universitário, uma pós-graduação, na experiência da vida, num bate-papo, ouvir, receber, aumentar o teu intelecto, se permitir absorver muito mais do que você pode, tá bom? Então, essa ideia de você ter aprendendo mais coisas é a gente ser multifuncional. Dentro de uma empresa como profissional, a gente fala assim, vou trabalhar no marketing, vou citar um exemplo, vou trabalhar no marketing, então vou trabalhar só com marketing, mas você não sabe nada do comercial, não sabe como é que é do fiscal, não sabe como é que é do administrativo, não sabe como é que é o processo de compra, sei lá, mas eu estou trabalhando no marketing, será que eu preciso saber? Tudo bem, quando tiver uma opção e tem recrutamento interno e você não se possibilitou ter informações para essa promoção, você vai se candidatar e você vai ser o primeiro, porque você não sabe as informações que precisavam ter para aquela vaga. Se a concorrência tem um número de informações maior que o seu, ela tem o intelecto de colocar mais informações e tomar uma decisão e estar à frente no mercado. Por que as grandes empresas estão lá à frente? Porque o nível de informação que ela tem é muito maior do que aquelas que as menores empresas têm. De uma maneira bem básica. Não existem melhores ou piores empresas, existem as empresas com mais informação ou com menos informação. Isso daí está relacionado, tem as pessoas que estão dentro dela e que têm um nível de informação para poder tomar as decisões de uma maneira mais aprofundada. O que se faz para você para aumentar isso daí? O que se fez hoje para aumentar? Quanto que se escreveu? O que se leu? O que se assistiu? Que tipo de informação? Se permita. O momento é agora. Para e pensa. E decide. O que você fez? Ou o que você deve fazer que você não está fazendo? Pensa. Tá bom? Essa ideia de multifuncionalidade está relacionada assim, você ser multifuncional, você vai ter muita possibilidade de crescer dentro da empresa. Como assim? Poxa, eu sei tocar violão. O que tem a ver tocar violão? É um conhecimento, está dentro do meu intelecto. O que tem a ver tocar violão na empresa? Você vai ser convidado para o churrasco da galera. De todos, porque você toca o violão. E se você se desenvolver e fazer... Não, melhor carne assada de tal... Você sabe receitas de... É praticamente ser bombril mesmo, minha irmã. Tá? Ser 1001 utilidades é porque as capacidades estão dentro de você, só que você não pegou a informação suficiente para aflorar aquilo que já está escondido em você. Talvez eu não saiba fazer um bolo. Eu nunca fiz um bolo, eu nunca me permiti ter informação de como é que é a receita. Aí quando eu pego, eu faço o bolo, daí eu pego o gosto. É igual comer sushi, depois que eu como, eu começo a gostar. Depois que eu faço o bolo, eu começo a gostar. Depois que eu começo... O que eu tô falando? Você tem informação aqui para você associar e tomar decisões fabulosas. É equilibrar isso. Se tá muito baixo... Agora também é o seguinte, não pode ser muito alto. Ficar um bitolado, né? Certo? Discrepância. O polo oposto de não dar atenção para esse equilíbrio é estar lá em cima, falando... eu só faço estudos. Daí o que acontece? Quando você tem um desequilíbrio de intensidade muito grande no intelectual, tipo assim, o cara só estuda, ele não fala, ele não vive, ele não comunica, ele fugiu dos papéis de que ele é como pai, como amigo, na esposa dele nem fala, e... Desequilíbrio.
E o desequilíbrio não é de lá tão ruim, porque ele pode colocar você no caminho do equilíbrio de novo e saber mensurar o equilíbrio para chegar nos seus objetivos. E se eu não souber os objetivos, eu vou continuar realmente fazendo as coisas acreditando que eu vou chegar num lugar que eu nem sei onde que é. Seja multifuncional, mas seja multifuncional com as informações que é para você, que cresce você intelectualmente, o seu intelecto crescendo, e assim os resultados vão aparecer e as pessoas vão ver que você tem crescido. Quando você lê um livro e começa a ter formações de ideias diferentes, as pessoas olham e falam assim: o que está acontecendo com você? Ah, não sei. Mas é porque você fez reflexos e nem inconscientemente você começa a tomar uma decisão diferente. Não vou falar sobre um item aqui, que era espiral do conhecimento, que é muito técnico. Mas se quer técnico, não, acho que vocês vieram aqui ver para a prática. O que eu tenho que fazer para equilibrar isso aí, né? Quanto mais informação, mais lógica. Na escola era assim, vou fazer conta de matemática, não saber qual que é as informações de como é que faz, diminui, raiz quadrada e aí vai. Fórmula de Bhaskara e não sei o que, uma loucura lá. Quanto mais informação, mais lógica, porque as casas engrenam. As peças do quebra-cabeça são muito mais fáceis de enxergar aonde que elas se encaixam. E os desafios que a gente tem para chegar aos nossos objetivos precisam desse equilíbrio. Entender que eu preciso de um nível de informação para ser lógico na decisão. Mas lógica conceitualmente, cognitivamente e emocionalmente. Às vezes eu faço coisas que pela lógica ele não vale muito dinheiro, mas que vai ficar emocionante e vai te dar resultados emocionais, também dá para fazer. A nossa cabeça é basicamente um hard disk, turma. Nosso cérebro. A gente nasce zerado e tudo aquilo que a gente vem vivendo, vão colocando os programinhas lá e a gente vai decidindo, vai vendo como a gente é, vai decidindo, vai vendo como a gente é, vai amadurecendo, vai crescimento, tem discernimento, vai crescendo e boa, daí chega no dia que está hoje. O quanto o teu hard disk está longe de estar cheio para você fazer programas diferentes. O quanto eu tenho me permitido realmente ter decisões e ações através do nível de informações que eu tenho. Eu posso ter um monte de informação e eu não decido. Assertivamente. Eu continuando com os mesmos erros. Não existem pessoas mais ou menos inteligentes. Existem pessoas mais ou menos informadas. Todas temos um certo QI. Eu vou citar um exemplo que eu sempre assisti muito o Jô Soares. E para quem assistiu e acompanhou ele, tem um monte de programa aí gravado para você assistir. Eu não sei quantas línguas eu vi ele falando. É italiano, é inglês, espanhol, alemão. Sei lá, eu vi ele falando umas outras línguas uma vez. Eu não fazia ideia. Peraí, o que você está falando com línguas? O teu intelecto, se souber aonde estiver no mundo, você vai saber onde que você está. Intelectual, conhecimento. O Jô Soares, ele falava sobre tudo. Ele falava com esportistas, ele falava com artistas, ele falava com músicos, ele falava com... Puxa vida! Atletas, medalhistas olímpicos. Poxa, ele falava com todo mundo no mesmo nível, ou talvez um nível até maior. Ele falava com pessoas de fora do nosso país, de outra nacionalidade, na língua deles, e ainda falava sobre o assunto dele, de artes, por exemplo. Ah, porque tal lançamento, não sei o quê. Falava de tudo. O que ele tinha? Será que ele era muito inteligente realmente? Ou ele tinha um nível de informação acima da média. Muito acima. Agora, a pergunta é, o quanto de informação que você vem falando abaixo da média? Quantas pessoas se conhecem que mal e porcamente falam o português? E daí ainda estufam o peito para falar que são diferentes das outras. Quanto de informação que se tem para
para falar com qualquer pessoa que chega perto de você, num nível aceitável ou pelo menos equilibrado, para você não falar assim, eu estou fora da água. Tipo um peixe, se batendo, sentindo aquela sensação que não era para estar aqui e comunicando. Pensa, só pensa. Pensa e toma consciência disso daí. Né? Nível de informação, não sei quanto tempo que essa live vai dar. Mas pelo que a experiência que eu tô tendo, eu tô conseguindo fazer live de mais 1 hora. Quem quer que eu continue um pouquinho mais distante de 1 hora, continua aí, porque eu tenho mais 4 minutos só, mais 4 minutos. Coloca aí, eu quero, manda aviãozinho pra galera, dá coraçãozinho, aperta aí. Porque eu tenho muita coisa para entregar. Beleza? Então, não existem pessoas mais ou menos inteligentes, e sim mais ou menos informadas. Tá? Com um número de informação maior. Maravilha? A possibilidade de informações que você tem, se elas forem rasas, as possibilidades fazem com que os teus objetivos sejam rasos. Sabe por quê? Porque você não consegue nem enxergar um objetivo de algum lugar leve. O meu conhecimento é raso sobre esse assunto, você não dá um passo à frente. Quer ver uma coisa? O meu conhecimento sobre maratona na minha vida é raso. Eu nunca fiz uma maratona, eu não sei nem como é que é a preparação. E se eu me inscrever para fazer uma maratona, eu não vou no primeiro quilômetro. Só que pensa isso daí na tua vida. Nas coisas que você quer atingir. Que seus pensamentos e conhecimentos sobre aquilo lá é de uma maneira rasa, você vai chegar a quantos quilômetros dessa maratona, desses objetivos? Quanto você experienciou? Mas eu não vou conseguir chegar na primeira maratona e sair tendo medalha. Eu concordo com você. Eu concordo. Você tem que começar de alguma maneira. Mas se você começar tipo com desdém, sem saber conhecimento nenhum sobre aquilo, pelo menos, tipo, vou começar a correr a maratona, não vai lá de chinelo de dedo. Pô, você tem que comprar um tênis, você vai ter que aguentar 42 km para chegar nos 42 km. Você vai ter que treinar todo dia pelo menos 5 km por dia. Haja tênis e você vai querer ir de chinelo de dedo. Na vida, quanto que você tem ido de chinelo de dedo? Despreparado. Eu vejo muitas vezes os alunos chegando para mim assim, professor, mas eu fiz um processo seletivo, eu estava ali, eu me dei o melhor, coisa e tal. Você sabe exatamente qual é a política da organização? Você sabe qual que é a perspectiva para os próximos 5 anos que essa empresa tem? Você sabe como é que se comporta as pessoas que têm? Quais são os planos que a empresa tem de crescimento? Mas, professor, como é que eu vou descobrir esse negócio? Aí, rapaz, porque a empresa está lá. Entra na internet e coloca lá assim, missão, visão e valores da empresa X. Agora eu te falo, se essa empresa não tem lá, então por que você está indo trabalhar nela se ela não sabe nem se você tem alinhamento para ela? O copo sendo raso, eu consigo enxergar o meu limite. Você está no meio, você está parado. Independente se você vê ou não vê se ele está raso ou se ele está cheio. Mas você está vendo o limite. Para alguns esse copo pode estar meio cheio, para os outros pode estar meio raso. Você vai colocar conhecimento a que nível na tua vida para aplicar? Entendamos que eu posso até chegar, achar que esse copo está raso. E talvez esse copo raso também ele esteja bom. Mas se ele tivesse mais conteúdo, ele poderia matar melhor a minha sede. Quando você está matando a tua sede? Com o conhecimento que se tem. Eu não estou falando que se sabe muito, eu não estou falando que se sabe pouco. Mas faz uma autoavaliação, porque esse é o equilíbrio. Essa é a questão de você tomar consciência de como é que está o teu intelecto para efetivamente fazer o quê? Fazer o quê? Começar a tomar o equilíbrio para isso. Nós estamos no estágio que eu estou falando para vocês, é 100% de tomada de consciência. Em todos os indicadores. Toda vez que eu repito o que é a busca do equilíbrio constante, você vai formulando esse quebra-cabeça. Toda vez que eu falo sobre um pilar, toda aula que eu faço sobre o pilar, ele vai formulando esse quebra-cabeça para ter o equilíbrio e entender o ser que você é. E daí você vai tomar decisões. Então por isso que você deve me acompanhar até o último dia de treinamento.
Até o último dia de aula. Até o último dia dessa jornada de equilíbrio. Porque a compreensão vai ser outra. A transformação vai acontecer. Eu tenho certeza. Para vocês que estão me acompanhando todo dia, já aconteceu transformações na vida de vocês. Mesmo sem a gente ainda chegar ainda até o final. A gente está com informações enchendo o teu intelecto. E assim que você subiu o copo raso um pouquinho, você já começou a ver novos horizontes. Já enxergou além desse limite que você veio tendo. Fala a verdade. Coloca sim, coloca coloca qual o que aconteceu. Coloca aí. Você está no meio digital mesmo? Manda bala. Coloca comentários lá na live, lá no feed, coloca nos meus posts, nos meus stories, coloca lá o que você aprendeu realmente. Coloca. Porque vai fazer total sentido a conexão neural que você colocar e escrever na tua vida que agora você está tomando consciência do teu equilíbrio. E tá tudo certo acontecer isso daí. Tá tudo certo acontecer isso daí. Já passamos. O Instagram é abençoado para eu poder entregar para vocês aquilo que eu tenho de melhor. Vocês podem ter certeza. Passamos de 1 hora e comemora aí, porque isso é uma vitória. Equilibrado, fazendo tudo que deve ser feito, entendendo quem eu sou, consigo ganhos fabulosos. A gente conseguiu essa métrica para passar da 1 hora. Vocês são fera, vocês estão comigo nessa. Tá bom? A profundidade de cada assunto e quantidade de cada assunto que a pessoa tem pode vir a delimitar o nível de conquistas fabulosas que ela possa ter. Não adianta saber muito assunto e pouca profundidade. A intensidade certa para você, em cada lapso de tempo, galgar para chegar lá. Tá? Eu falei o número de línguas. Eu vou citar um exemplo. Só ver como é que está aqui. Tá. Eu vou citar um exemplo. Tá? Eu estava numa reunião, estava trabalhando numa certa empresa, e eu estava trabalhando numa reunião, e lá a gente foi convocado para trabalhar com um fornecedor nosso. E o fornecedor era americano. E o meu diretor ele não falava inglês, daí precisaram de um tradutor. E a maior parte do pessoal que estava naquela reunião, ela não sabia falar inglês. E eu tava trabalhando lá como responsável administrativo daquela parte, daquela empresa lá. E o pessoal veio de fora, veio os americanos com o tradutor. Eu sentei, tranquilo, vejo, isso que eu falo para vocês, o nível de intelecto, o intelectual, o nível de conhecimento, até uma língua te faz diferente dentro desse cenário. Aí eu sentei, onde eu devia sentar, não estava na diretoria da empresa, os diretores sentaram e tal, e um dos diretores não falava inglês, só que o diretor maior, né, era aquele que estava lá, o cabeça, vamos dizer assim, e ele não falava inglês e estava precisando do tradutor. Aí o que aconteceu? Eu sentei e fiquei quieto esperando. Se eu tivesse que fazer minha apresentação ali na parte administrativa, ia apresentar, coisa e tal, fiquei quieto. Aí estava sentado um colega meu mais simples, mas assim, super humano, meu amigo de trabalho, amigaço. Eu comecei meio que a esboçar um sorriso, porque eu estava entendendo o que estava acontecendo. O tradutor, ele respondia para um e para outro aquilo que convia para aquela negociação. Ele estava mediando a negociação no sentido de traduzir o que era bom para ambas as partes. Estava traduzindo o que era bom para ele. E nas traduções eu achei alguma coisa meio que engraçada, eu olhei para o lado assim, eu não falei... A gente não precisa se esboçar, né, o reconhecimento pelos outros, não precisa ser prepotente e falar, eu entendo tudo. Não, eu estava entendendo o que ele estava falando, eu não sou fluente, mas eu falo razoavelmente. Aí meu colega falou assim, você está entendendo tudo? Eu falei, tô. E o diretor não está entendendo nada que eles estão falando lá, porque eles estão traduzindo tudo que é de vontade deles. Ah, é? Legal. O diretor levantou. E eu, como era a parte administrativa, ele falou, faça um café ali. E ele não estava entendendo nada. Faça um café aí para a galera. Eu falei, não, tá bom, tá aqui a máquina. O pessoal americano levantou, viu a máquina ali. Eu falei em inglês para eles assim, você gostaria do café com leite ou sem leite? Daí o tradutor olhou para mim e falou assim, você fala inglês? Eu falei, falo. Um pouco, mas eu falo. Você entendeu tudo então que você estava falando? Eu falei, sim.
Mas agora não é a hora que eu traduzir isso aqui. Eu servi o café, a minha responsabilidade agora é servir o café pra galera aí. Daí ele perguntou o que é isso. A gente tinha feito um bolo. O que é? Não sei o que, felpuda lá, que tem uns cocos por cima lá, as cozinheiras que tinham feito. Foi muito bem feito, por sinal, mas eu não lembro. Toalha felpuda. Fizeram o bolo, tinha máquina de café, daí tinha expresso, tinha cappuccino, tinha com leite, tinha não sei o que, tinha chá, não sei o que. E os americanos também falaram, nossa, mas você fala muito bem inglês. Eu falei assim, não, eu entendo, né? Humildemente eu entendo, eu falo, tal, mas de onde você sabe? Eu falo, não, eu morei nos Estados Unidos, eu falo assim, fiz isso aqui, não sei o que, não sei o que. Dali pra frente, daquele momento do break, né, da parada, até o início do negócio, os caras ficaram falando só comigo e deixaram os diretores do lado. Não tô me vangloriando por isso, mas eu tô falando assim, o nível do intelecto, que você saber falar uma língua, às vezes faz uma diferença muito grande. E você fala 2, 3, 4, pô, fala espanhol, fala japonês, fala mandarim, que tá hoje em alta. Aí, os americanos sentaram e falaram assim, viu, gostaria que você, apontaram pra mim, gostaria que você apresentasse daqui pra frente os resultados. Humildemente eu falei, esses resultados do que vocês estão falando, tem que perguntar para esse cara que está do meu lado, que era o meu colega de trabalho, porque é ele o responsável das informações para apresentar para você. Aí eles perguntavam, você consegue traduzir o que ele fala? Eu falei assim, eu posso fazer o máximo, porque não tem palavras técnicas. Mas eu vou tentar traduzir e ele tem imagens, então você vai poder entender tudo sobre o que está acontecendo desse problema aqui, desse fornecimento que vocês estão fazendo. Aí ele começou a explicar, eu traduzindo de uma maneira simples, comecei a traduzir de uma maneira simples, tal, mas de uma maneira que eu entendia e eles também conseguiam entender. E um deles, que era representante da empresa, era um engenheiro da empresa multinacional, que falaram assim, nossa, como é que eu não vi esse problema antes? Tipo, o nível de conhecimento que tinha o meu colega, que talvez não tinha o nível de escolaridade suficiente, mas tinha prática e conhecimento, tinha intelecto sobre aquilo, ele resolveu o problema de uma multinacional. Aí eu falei para eles, vocês gostariam de ver lá na prática? A ferramenta está desmontada, que esse rapaz aqui, dê a honra para ele, por favor, de mostrar para vocês lá. O qual é o problema que a gente está falando desse equipamento, que vocês nos venderam, pá, e assim por diante. Dali para trás, os americanos ficaram comigo direto. Eu não estou me vangloriando por isso, meu inglês não é puro, não é 100%, mas eu entendo. E eu comecei a colher, não vou me prolongar nesse exemplo, mas eu comecei a colher muitos exemplos de lá, muito conhecimento, porque eles sentaram comigo na hora do almoço, eles ficaram de longe do diretor, eles me perguntaram coisas da vida, não me perguntaram porque as coisas que eles foram para resolver, a gente resolveu e depois a gente quis se conhecer, entender, compreender o ser humano ali. Mas em momento nenhum eu fui superior a ninguém, eu não quis me mostrar. Eu fui simples, fui sincero comigo mesmo, com aquilo que eu tinha de intelecto. As pessoas brilham pelo conhecimento que ele consegue externalizar em silêncio. E sucintamente as pessoas veem isso nele. Você não precisa provar nada para ninguém. Aumente teu intelecto para você se autoconhecer, ter o teu auto-amor. Para de falar que você vai fazer a matrícula no inglês e começa o inglês online grátis aí, já hoje de noite. Aumenta teu intelecto. Aumenta o número de informações que você pode pegar sobre as coisas que vão te dar resultado, não informações chechelentas. Eu não vou falar nome de revistas que são mais preocupadas com a vida das pessoas do que outra coisa. Busque conhecimento, busque informação, busque treinamentos, vá fazer o último curso. Vá fazer aquele último curso que você sempre teve vontade de fazer, mesmo que não tenha nada a ver com o que você pratica hoje, porque um dia vai fazer efeito, vai fazer diferença e você vai falar. Eu quero que você entre no meu Insta depois, entre lá no Insta e fala assim, olha, surtiu efeito isso daqui porque eu decidi fazer uma coisa diferente do que eu vinha fazendo e eu cresci, eu mantive meu equilíbrio no meu intelecto. Uau! Se permita experienciar coisas diferentes. Se permita experienciar coisas diferentes. Se permita falar russo. Se permita... Né? Se eu não me engano, eu sei uma palavra, chama babushka. Babushka é vó. Em polonês, eu acho. Mas enfim. Ni hao é oi em chinês. No mínimo, uma conexão você vai fazer com as pessoas se souber 2 ou 3 palavras que você sabe em outra língua.
Buenas tardes. Hello, how are you? Genki desu ka? Ou tô mal porcamente no português ainda? Faça curso de português, tá tudo certo. Vamos aprender o português de Portugal. Português de Portugal. Então, você já sabe. Está. Pensa. Tá bom? Ao ter um nível de conhecimento superficial, decisões superficiais vão ser tomadas. Pensa também. Ao nível de conhecimento superficial, suas decisões vão ser superficiais. Onde que está a régua? Está baixo ou está alto? Quando você avaliar teus resultados. Pessoal, estou quase encerrando. Eu não cheguei nem nas variáveis da mente. Do equilíbrio do intelecto. Tá? Eu vou ver mais ou menos aqui onde que eu posso ter o exemplo. E eu vou precisar encerrar, sinceramente. Porque senão... Sei lá por que senão. Eu não sei por que, não preciso justificar também, mas eu vou fazendo aqui, vou falando, tá? Quanto mais profundo o conhecimento, mais fácil de enxergar a saída. Como assim? Você vai cavar lá embaixo? Não, é porque você vai saber onde que você vai estar. Você vai saber quais são as variáveis, onde que profundidade que tem que ter. É muito mais profundo. Tem informação a nível do solo, mas não superficial, raso. Profundo. Eu não estou falando assim que você tem que ser perfeito, longe disso. Eu estou falando que em determinados objetivos que você tem um lapso de tempo, você tem que tensionar, você tem que ter a variância dentro da faixa de equilíbrio, dentro de um equilíbrio. Seja para mais ou para menos, mas dentro do equilíbrio. É uma assertividade. É mais fácil. Aceita que é mais fácil. É mais fácil. Não querer ficar dando murro em ponta de faca. Querer achar que tudo eu sou. Não, você não é. Porque se o número de informação que aumentar, você vai deixar de ser quem você era. Posso falar vou falar uma coisa para vocês, para quem está me acompanhando, até mesmo que entrou agora há pouco, está assistindo a de hoje, eu tenho 100% de certeza que já houve uma mudança na parte do intelecto que fez você pensar diferente e talvez tenha decisões amanhã e depois e você nem conscientemente saiba, mas vai surtir efeitos de resultados diferentes. Errar é humano, mas possibilitar errar menos também é humano. Eu erro, aprendo o que eu estou fazendo, estou diminuindo a quantidade de erros que eu vou cometer, então a menos. Errar é humano, mas possibilitar errar menos também é humano, você pode ter certeza disso. Assim quanto mais informações, mais associações para tomar uma decisão, mais saídas diferentes. Eu vou falar no exemplo do jogo do xadrez. Para quem joga do xadrez e para quem não entende, está tudo certo. A gente tem cada peça que tem uma movimentação diferente em cada casa. É um jogo de estratégia. Mas se eu não souber nem como é que mexe, né, o tipo que as peças elas se movem, muito possivelmente o que vai acontecer? Eu não vou nem se mexer ali, eu vou entrar na estratégia e vou... Por quê? Porque os jogadores, eles são mensurados no nível do jogador, eles são mensurados pelo número de movimentos que ele vê em uma jogada. Tipo, começou a jogada, né? Ele enxerga o tabuleiro com todas as peças. Quanto mais jogadas ele conseguir enxergar quanto mais movimentos ele conseguir enxergar naquele movimento, mais possibilidades ele tem além do cara que está jogando, do concorrente dele, do adversário. Agora, se eu tiver um número de imagens, né, de jogos ali, o que eu conseguir enxergar menos, eu vou perder para o outro, porque ele sabe mais possibilidades. E quando você está negociando, seja em qualquer nível, seja na empresa, seja pessoalmente, seja como cliente, como fornecedor, como família, como pai, como filho, quando você está negociando, se tiver um número de informações, não é questão de convencer, é vencer você mesmo que tem um nível de informação maior e as outras pessoas acabam o quê? Acreditando, cria credibilidade, confiança, comprometimento com as outras pessoas. Então depende de você, não depende de ninguém. Fora isso, é igual ao jogo de xadrez. Quanto mais informações, mais formas de enxergar o jogo, mais eu vou poder negociar
ou vou ver saídas, movimentos de dentro da minha vida? O que eu estou falando para vocês, eu quero que vocês tenham certeza, não é uma verdade plena. Mas eu posso afirmar para vocês que o conjunto, e conforme esses objetivos fabulosos que eu venho dizendo, e mais conhecimento, mais informação, mais experiência, se experienciar, mais prática, mais execução que você tiver, quanto mais equilibrado vai ser o teu intelecto, porque você vai gastar menos energia para poder fazer qualquer coisa e te levar para os teus objetivos mais fabulosos. Precisa buscar informação. Não dá para deixar para depois. Eu quero que vocês saibam. Todas as pessoas têm coisas boas, têm comportamentos bons. Agora, olha para você e vê aqueles comportamentos que você tem que aceitar do jeito que eles são. Muito possivelmente, talvez, são aqueles comportamentos que são ruins. E você começa a verificar que esses comportamentos eles podem ser aceitáveis ou não. Aí o que se faz? Nesse comportamento eu vou começar a buscar leitura a mais sobre isso, conhecer a mim mesmo. Olha a receita. Hoje eu quero que você, pra gente estar encerrando, tá? Eu quero que vocês hoje pensem no que você tem que aumentar o seu intelecto. Uma coisa. Uma coisa no teu intelecto que você tem que estar melhorando. Seja uma leitura, seja um tipo de programa, uma informação que você vai buscar para o teu negócio, uma lei, uma informação, conhecimento que vai ampliar e coloque em prática amanhã. E nós nos vemos amanhã. Eu quero te convidar agora. Eu quero te convidar. Para você estar comigo amanhã às 21h25. Eu vou continuar sobre intelecto. Porque tá fabuloso. A entrega disso daqui tá fabulosa. Vocês não sabem como é que eu tô me sentindo bem de eu poder externalizar o número de informações que eu tenho tendo e buscado para a vida. E isso daí tem fixado cada vez mais em mim. Então eu vou continuar executando. É uma decisão para aumentar o meu próprio intelecto. Prática. Prática, prática, prática. Pega, conhece, lê, assume, resolve, toma decisões assertivas e os resultados são fabulosos. Eu tenho vocês comigo aqui. Olha que coisa fabulosa. Olha que resultado fabuloso. Abençoado. Vem comigo nessa jornada do equilíbrio. E amanhã tem mais. Vou continuar falando e aprofundar um pouco mais sobre intelecto e eu vou falar sobre espiritualidade. Eu vou falar uma coisa para vocês. Espiritualidade, o buraco é mais embaixo. Se prepara. Vem com várias vezes respirando e pensando. Respirando e pensando, respirando e pensando. E você vai estar comigo, você é o meu convidado, tá bom? E antes da gente encerrar, por que não? Eu quero que vocês tirem uma foto minha aqui agora, dê um print screen na tela e publique no seu stories com o @Fábio Sato, @professor Fábio Sato. Sabe por quê? Porque eu tenho algo mais do que especial para entregar para essas pessoas que estiverem realmente junto comigo nessa caminhada. Tem um gostinho de crescimento em equilíbrio. A busca constante em equilíbrio num lapso de tempo atingindo seus objetivos mais fabulosos. Tá bom? Quero deixar um abraço para todos vocês. Se eu esqueci de falar de alguém, eu quero me perdoar por isso. Mas vocês sabem que todos aí estão fazendo essa ideia de construir o equilíbrio junto comigo, tá? Então o que a gente falou? Só vou fazer uma breve... Já que a gente tem tempo, a gente vai equilibrar. Tem tempo, você utiliza mais tempo. Se não tem tempo, você tem que se manter em equilíbrio dentro daquilo lá. Então, já que nos liberaram, e é uma vitória, é uma conquista, eu vou falar um pouquinho sobre só o resumo do que a gente falou, tá? Deixa eu voltar aqui. Tá? A gente falou da relação do nível de conhecimento e a profundidade de um assunto, ou de vários assuntos. A informação a nível do solo, que é a profundidade. Falamos da relação do intelecto e a espiritualidade. E amanhã a gente vai falar das variáveis do intelecto. Coisa abençoada. Marcelo, tamo junto. Beleza? Manda aviãozinho pra galera, compartilha todas as minhas lives, compartilha os meus posts, escreve no meu story, porque isso é equilíbrio. Você ficar escondido atrás da telinha
É desequilíbrio, é um ponto estático, é uma zona de conforto. Vem comigo sair da zona de conforto. Buscar constantemente o equilíbrio. Falou? Um beijo no coração de vocês. Até amanhã, às 21h25. Tudo bem? 21h25, amanhã. Eu aqui e você aí. Ah, não vou dizer até lá, sabe por quê? Porque eu quero que vocês tirem uma fotinha para vocês postarem. Vai lá. Deixa eu tirar uma foto, pera lá. Maravilha! Show de bola! Maravilha, turma! Então durmam com Deus, uma ótima sexta-feira. Sábado é dia, domingo é dia do quê? De buscar constantemente equilíbrio. Bom descanso! Vamos ficar por aqui. Eu aqui, você aí, mas a gente tá junto em busca do equilíbrio. Até lá. Até mais.